Muito bem, pessoal. Acredito que vocês estejam me ouvindo, mas se estiverem, só mandem um joinha aí para que eu possa continuar aqui sabendo que está tudo certo, que está todo mundo conseguindo visualizar, que está tudo certo aí para vocês poderem acompanhar comigo. Muito bem, galera. Finalzinho de sexta-feira, começando a esfriar aqui na Serra Gaúcha. Vamos lá para um bate-papo descontraído sobre desinibição, sobre oratória. Muito do que eu trago aqui hoje para vocês é o que a gente acaba percebendo no dia a dia dentro da sala de aula. Então esse é o foco principal, obviamente, são com os nossos alunos. Mas aí, vamos ver se está tudo ok, se todo mundo consegue me ouvir direito. Qualquer coisa me avisem, me comuniquem por aqui, por favor. Que aí fica mais fácil de identificar qualquer problema que esteja acontecendo. Para quem não me conhece, me chamo Idemar, sou professor, estou coordenador dos cursos técnico em administração, do técnico em contabilidade, da unidade do Grupo SEG, em Caxias do Sul. Sou formado em administração, tenho MBA em gestão estratégica de negócios, marcas, vendas e alguns outros cursos também. Estou como coordenador do curso técnico em radiologia médica, que é uma das minhas formações lá no início da carreira, no longínquo ano de 2002. E aí, o papo hoje sobre desinibição e oratória, então, como vem muito das turmas, principalmente turmas da administração, que me comentam muito, toda vez que eu coloco um curso e que eu vou para dentro da sala de aula num dos cursos e numa das disciplinas em que eu peço para fazer um trabalho em dupla, um trabalho que seja apresentado lá na frente para todo mundo da turma, eu acabo tendo uma certa... o pessoal disse, não, vamos fazer, não precisa apresentar, ou então apresenta só um do grupo. E aí vamos conversar um pouco mais sobre desinibição dentro da nossa vida diária, do nosso cotidiano, dentro das nossas salas de aula e dos nossos queridos alunos. Eu pautei alguns itens aqui, algumas coisas importantes e que eu considero como macetes, grandes macetes para nós trabalharmos nesse sentido. Basicamente, a comunicação, ela tem um emissor, ela tem um meio e ela tem um receptor. Basicamente, esse é o formato, né? Esse é como é que eu trabalho, como é que é o processo de comunicação. Então, quando eu tenho um emissor, esse emissor somos nós que estamos fazendo a apresentação ou somos nós que vamos apresentar o trabalho, eu preciso de alguns itens para que eu possa fazer essa comunicação, o meio ser mais efetivo possível nesse quesito. E muitas das vezes o problema está nesse meio, como é que eu utilizo essa forma de comunicação. Então, para começo de história, esse treinamento, essa live, esse bate-papo, ele não tem a ver com transformar as pessoas que são introvertidas em extrovertidas. Muito pelo contrário.
O que eu quero aqui, e também não é tirar alguém que é tímido e transformá-lo em uma pessoa que seja descontraída. É muito mais dar informações, algumas técnicas para que essas pessoas, ao fazerem trabalhos, ao fazerem exercícios dentro das suas salas de aulas, consigam fazer isso de forma tranquila, sem que seja um peso, sem que seja um fardo, e que toda vez que termina uma apresentação lá na frente, as pessoas, parece que a gente tira uma tonelada das costas e a gente faz, terminou a apresentação. Não é esse o objetivo. Então ele é muito mais tranquilo para isso. Dentro desse meio que a gente utiliza para fazer o processo de comunicação, existem os ruídos, e é isso que a gente vai comentar. Muitas vezes a gente coloca uma apresentação ou faz coloca uma frase, fala alguma coisa, e no final disso tudo, a pessoa que é o receptor, que recebe essa informação, obviamente ela vai colocar de novo o processo em forma inversa, e aí você diz, mas não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria dizer. E aí sim, em cima disso é que eu vou tentar trabalhar com vocês. Esses ruídos, principalmente, eles vêm muito porque nós não trabalhamos de forma correta esse processo de comunicação num formato mais de entender quem é a pessoa do outro lado que vai receber isso. Esses meios que eu trabalho como o emissor, o meio e o receptor, o meio ele tem que ser em diversos formatos. Pode ser escrito num processo de e-mail, ele pode ser falado numa apresentação, ele pode ser através do WhatsApp, qualquer um. O meio, independente das situações, a gente precisa estar conhecendo a pessoa para quem nós vamos conversar. E aí sim é muito mais fácil esse processo. E com isso eu tenho certeza que vocês vão parar de ouvir falar aquelas coisas como, mas não era isso que eu queria dizer, ou não foi isso que eu quis dizer, ou algo nesse sentido. Então, desde a oratória que a gente vai pegar, item, tem a ver com o tom de voz, tem a ver com os gestos, tem a ver com a velocidade com que eu coloco ou não coloco a minha voz, e aí vem muita coisa, volta à nossa mente dizendo assim, poxa, por isso que numa apresentação eu quase que eu dormia lá do lado, ou então a própria aula às vezes, caramba, o mesmo tom de voz do início ao fim da aula, 1 hora às vezes de teoria, e eu acabo tendo sono, porque eu preciso mudar, né? O meio como eu estou fazendo a comunicação é que precisa ter um upgrade nesse caso. Tá? Então, eu elenquei alguns itens para conversar com vocês sobre esses quesitos. Tá? Como eu comento com vocês, o tom de voz é muito importante. Eu não posso também ter um tom de voz sempre muito tranquilinho, assim, fácil. Isso vai fazer com que vocês durmam, consequentemente, na apresentação. E também não posso ser muito agressivo em todo momento, falar muito rápido, gesticular de forma muito efusiva, e é assim que funciona. Não é esse o processo. A gente precisa ter, obviamente, uma sensibilidade em entender quem está nos assistindo, quem está vendo tudo que nós vamos falar. Então o olhar é muito importante, porque o meio, como eu comento com vocês, ele existe, é de várias formas. O falar, o olhar, os gestos, isso tudo tem a ver com o meio da comunicação, o processo, né? Como que eu entrego essa informação. E eu costumo colocar isso muito em aulas, que uma das melhores formas de nós fazermos isso é modelar. O que é o processo de modelagem? É nós pegarmos alguém que faz isso de uma forma perfeita, de uma forma que nós queremos ser, e tentar copiar essa forma, modelar isto para o nosso dia a dia. Então, se nós pegarmos pessoas que têm esse dom da comunicação, é muito mais fácil de nós modelarmos isso através do visual. Pessoas atualmente que a gente consegue ver muito. O nosso governador, o Eduardo Leite, tem um processo de comunicação maravilhoso. Ele se expressa muito bem, ele utiliza palavras diferentes, ele tem tons de voz que alternam, e isso é um processo de comunicação. Eu acabo gostando muito da forma como ele se comunica e tento copiar dele algumas das situações. E existem outros caras que são craques nisso também para fazer. Geralmente quem trabalha com altos níveis da parte da política tem um dom, domina muito bem isso. Lembrando,
Não é todo mundo. Então a gente faz uma modelagem em cima de pessoas que têm esse domínio, que têm essa cultura, que têm essa expertise da comunicação. E de novo, eu não quero transformar nessa live, o objetivo não é transformar as pessoas como, por exemplo, quem é tímido em destemido, não é o caso. Eu não quero transformar a pessoa que é introvertida para extrovertida. São dar macetes, são dar dicas para que, ao necessitar, elas consigam fazer isso de forma tranquila, sem que seja um fardo, um peso, e que a gente consiga trabalhar isso de forma muito mais tranquila de todos os outros processos. Então a modelagem funciona muito bem, e olha como é importante o processo de comunicação, a parte da oratória. É nela que a gente influencia, é através delas que nós comunicamos as nossas ideias, é através delas que nós corrigimos erros específicos e que também nós motivamos as pessoas, é através delas que nós, através desse processo de comunicação, que a gente faz um processo de persuasão, que nós convencemos algo. Então olha como é importante você trabalhar bem o processo de comunicação, mas entender muito bem quem é a pessoa do outro lado, para que ela consiga absorver e sim entender todo esse processo. E muito do que eu ouço é: mas eu sou tímido, então eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer uma apresentação. Mas como não consegue fazer uma apresentação? Timidez não é problema. Nós podemos trabalhar isso. Será que é timidez ou será que é medo? São duas coisas distintas. Muitas vezes é medo. Por que medo? Como é que eu faço para ultrapassar essa barreira do medo, então, nessas apresentações? Ou então, quando eu vou conversar com um público externo, ou para multidões, ou para 5 pessoas, quando eu for um líder, para quem é que eu vou comunicar? Às vezes esse é um processo que demora algum tempo para as pessoas absorverem sem ajuda. Puxa vida, trabalhava no chão de fábrica de uma empresa, eu fui promovido, agora eu cuido de uma equipe, eu cuido de 10 pessoas, de 20, de 30 pessoas, e eu não consigo às vezes me comunicar, me expressar, porque eu quero que aquilo se torne rápido, vamos acabar logo com isso, é assim e ponto final. Então como é que eu faço para superar essa parte do medo? Primeiro, eu preciso estudar o que eu vou falar, eu preciso conhecer aquilo. Se eu conheço o que eu estou falando, se eu conheço aquilo que eu estou fazendo discurso, ou para quem eu estou apresentando, é muito mais fácil de eu me garantir e eu ultrapassar essa parte do medo. O medo ele vem quando eu não domino o assunto. Aí o medo se torna parceiro, se torna aqui o nosso diabinho dizendo: fala logo que vamos terminar com isso, né? Então, primeiro o quesito é medo, mas tem um macete que é legal para apresentação e para falar em público ou para qualquer outra situação que envolva essa parte que eu preciso de me desinibir, que é a roupa, gente. Se eu estou bem vestido, se eu estou vestido confortavelmente, ou se eu estou, dependendo da plateia, eu vou condizente com aquilo, a roupa me traz segurança. E aí eu lá de cima, seja num palco, seja na aula, ali na frente, no quadro, seja dentro de uma empresa, onde eu vou precisar comunicar, eu não vou ficar com aquele olhar desconfiado: caramba, será que tem alguém que está rindo? Será que eles estão rindo porque o meu cabelo não está legal? Porque a minha roupa não está bem? Será que eu estou sujo? O que está acontecendo? Por que elas estão rindo, né? Então você precisa estar confiante, e a roupa traz muito disso. Então, se eu estou vestido adequadamente ou algo que me sinta bem, eu vou perder este medo, porque a minha confiança vai ultrapassar essa barreira. Então, o primeiro quesito, obviamente, é: saiba o que você vai falar, estude o que você vai falar. Um segundo é: esteja confiante. Se estar confiante é uma roupa diferente, é uma roupa que você utiliza em determinadas situações, vista essa roupa, esteja confiante para isso. O terceiro quesito importante é exercitar esse discurso, é exercitar essas falas que vocês vão colocar, para que elas não te traiam, elas não sejam traiçoeiras com você. Então exercitar. Aí eu leio em
Algumas bibliografias dizem que você tem que ler 30 vezes o texto antes de explaná-lo. Eu acho que 30 já está muito, tá? Não tem essa necessidade. Alguns dizem, faça isso na frente do espelho, que você vai se sentir melhor, coisas nesse sentido. Claro, são técnicas, são macetes que cada um tem, mas eu acho que não tem a necessidade de ser 30 vezes o texto. Mas você tem que participar da construção daquilo que você vai falar. Isso te dá embasamento para que você possa realmente defender aquilo com uma qualidade, com uma clareza que necessita, e que se por algum momento, em algum momento vier uma pergunta, é muito mais fácil de você absorver aquela pergunta, aquela informação e respondê-la de forma tranquila. Esse é um dos primeiros itens que as pessoas ficam preocupadas. Os alunos dizem muito, ninguém pergunta nada, a gente vai vir aqui na frente, muitas vezes eu tenho aqui o material, eu vou ler esse material e ninguém pergunta nada, porque se perguntar, tudo aquilo que eu treinei vai desmoronar. Não é essa a ideia é que se você realmente construiu esse texto, esse trabalho, ou qualquer que seja o que você vai comunicar, você vai conseguir absorver aquela informação. Mas existem macetes também para pegar as informações e para pegar, obviamente, essa pergunta. E um desses quesitos fale pausadamente, fale com clareza, não precisa falar rapidamente. Bom, eu preciso comunicar tal situação, então eu vou lá e vou literalmente despejar conteúdo em cima para ser rápido e sair rapidamente daquele processo ali, que está me deixando mal. Não, vamos falar tranquilamente, pausadamente, né? Você tem esse tempo, né? Não há necessidade, não tem essa necessidade de fazer isso tão rápido. Então, não fuja o olhar das pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba, eu vejo isso com palestrantes, inclusive. Eles vão para dentro de um palco, para dentro de uma sala, para cima de um palco, não para dentro, para cima de um palco, e eles acabam fixando o olhar em alguns pontos e não tiram mais aquele olhar. Isso é um sinal de algum item que precisa ser melhorado, inclusive para esses palestrantes em alguns casos, né? Então, são esses detalhezinhos, esses macetes que a gente acaba trazendo para vocês. Para quem chegou agora aqui, que eu percebi um número grande que está assistindo, que está acompanhando, eu me chamo Idemar, estou coordenador dos cursos técnico em Administração, Contabilidade e Radiologia Médica do Grupo SEG, na unidade de Caxias do Sul, o nosso querido Centro Profissional São Francisco. Então, dando sequência aqui na parte principalmente de argumentação, eu ouço muito como é que eu faço para defender isso, e alguns dos exercícios que em alguns casos se coloca, que faça uma breve apresentação sua, em 5 minutos você tem para fazer uma apresentação, e eu já ouvi apresentações em menos de 1 minuto, o aluno ou qualquer um que esteja na plateia ou num treinamento, eles fazem a sua apresentação em menos de 1 minuto. Não tem como falar tudo que você é em 1 minuto, não tem como, mas é porque você não construiu logicamente essa argumentação do que você precisa falar. Então, a estrutura lógica desse discurso é muito importante. E aí depois eu posso até encaminhar para vocês um material onde tem todos esses detalhezinhos, esse elo de ligação, né, de alguns quesitos que a gente vai pontuando para que você construa esse raciocínio, você construa essa lógica na cabeça antes de falar, antes de colocar isso e expor essas informações. Então, claro que a leitura é fundamental, porque você vai ter embasamento para vocabulário, você vai ter embasamento na hora de escrever, você vai ter vários formatos que são importantíssimos. A leitura é um santo remédio para muita coisa. E a gente acaba tendo o hábito de ler pouco, né? A gente não cria o hábito da leitura. A gente tem que criar vários outros hábitos, não da leitura. O hábito de ler acaba se tornando hoje o último dos nossos itens. Passam na frente vários outros hábitos que a gente tem. Então vale a pena muito fazer, voltar, resgatar aquele hábito da leitura que nós tínhamos lá no ensino médio. Depois, obviamente, quando entrou a faculdade, a gente teve que ler muito livro, e muitos acabam perdendo esse quesito depois quando se tornam profissionais, né? E hoje nós temos uma tecnologia absurda quando se fala
em construção de discurso, de oratória e tudo mais. Então, quando eu coloco para vocês que a desinibição ela parte muito do primeiro quesito de que precisamos entender, saber o que nós vamos falar, estar confiante para fugir daquela parte do medo. Por que as pessoas estão rindo? Será que elas estão rindo porque eu não estou falando bem? É porque eu estou vestido mal? O que está acontecendo? E no terceiro motivo tem a parte da tecnologia, tá? Então, quando eu coloco o terceiro motivo como um essencial para esse tipo de situação, se você vai fazer uma apresentação para muitas pessoas, você tem vários itens como TVs de retorno, que você vai saber exatamente o que é o próximo slide antes de falar. Então ele vai te fazer, a construção do raciocínio vai ser muito mais fácil. Você tem os teleprompts, por exemplo, que se utilizam para jornalismo, tá? Efeitos sonoros, luzes, programas que fazem apresentações que fogem desse tradicional, só some uma tela, volta a outra. Então existem uma infinidade de quesitos da parte de tecnologia que vai te ajudar quando você vai trabalhar numa apresentação. Então esse ponto vai muito para os nossos alunos. Construam apresentações que te deixem seguro, que te deixem confortável para fazer e que não simplesmente você chega lá, passa rapidamente aquilo como se dissesse vamos passar rápido que ninguém vê o que está escrito e está tudo certo. E o professor avalia e está tudo bem. Então essas são as dicas que a gente vai passando, obviamente, para fugir dessas armadilhas que a gente acaba construindo nós mesmos através desses itens que a gente acha. Ninguém vai perceber, então toca a ficha e assim por diante. Algumas coisas que me chamam muito a atenção eu coloquei isso aqui nessa apresentação, eu sei que não está legal, mas eu vou colocar. Se você já respondeu. Se você sabe que não está legal, não coloque. Ou então, quando eu entro para apresentar, eu já digo, caramba, eu estou muito nervoso, mas eu vou tentar apresentar para vocês. Ou então, se você está nervoso, primeiro, acalma, né? Te acalma, entra, respira com tranquilidade, toma uma água. Muitos utilizam até as canetas, né? Essas canetas que tem isso aqui chega, né? As pessoas não sabem o que fazer com as mãos. Então pega uma caneta, qualquer coisa, e fica apertando se não sabe exatamente o que fazer, né? Mas existem alguns itens que eu percebo que os alunos acabam fazendo muito só por não ter esses detalhezinhos de apresentação. Então não coloque nada. Se você diz, tá ruim, a imagem não tá legal, não coloca. Se é muito, 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 muito importante que esteja ali na apresentação, então já explica antes. Eu tentei de todas as formas localizar algo, mas eu não encontrei, então eu preciso colocar essa imagem. Ou então pode desenhá-la novamente, ou nesse sentido para não ter problema. Os passadores de slide ajudam muito quanto a isso. As canetas para apresentação, quando você consegue colocar a caneta laser e explicar lá na apresentação, isso também ajuda muito porque você coloca a atenção das pessoas para aquilo. Então nós temos lá os quesitos de estudar, saber o que nós vamos falar, estar confiante, isso tem muito a ver com a roupa, tá? Terceiro, colocar tecnologia em cima disso, então essas canetas laser, você coloca os pontos, descreve, cria tudo aquilo, você coloca a atenção de todo o público que está assistindo naquilo. Se você não quer que fique para você não quer chamar atenção para si, joga atenção para lá. Existem pessoas que são experts em fazer isso, em tirar o foco de alguma coisa e jogar em outra, justamente para que as pessoas percebam só aquilo, né? Então, esses são alguns dos macetes. A postura, obviamente, de um apresentador é importante. De novo, se você não quer que as pessoas fiquem te olhando, ou então assim, poxa, eu tenho medo, tenho vergonha, tenho essa timidez, eu não quero apresentar, mas eu coloquei a minha melhor roupa, eu fiz o trabalho, eu estudei o assunto que eu vou falar, e mesmo assim eu ainda estou me sentindo talvez inseguro, entra com a parte de postura de apresentador. Então se você vai ler alguma coisa, não coloque esse papel de leitura na frente, não esconda o seu rosto com ele, como eu percebo, às vezes eu nem sei quem está falando porque está na frente. Então tem um local para colocar esse papel, esses detalhes da apresentação, fique com os pés firmes no chão, não fique caminhando por todos os lados. Isso aí no teatro, então, quando você vai, às vezes as pessoas acabam fugindo da luz.
Existe um baita de um canhão de luz para o centro do teatro ou para o centro do palco e o apresentador ou quem está fazendo aquilo está fugindo daquela luz, justamente por... vou tentar ficar aqui mais no escuro. Dentro da sala de aula, então, é quando eu percebo que existem 5 alunos apresentando e quem está falando é esse aqui dá 3 passos para trás. Ao invés de dar 2 passos para frente para dizer, não, tá comigo, eles dão 3 passos para trás. Então não fuja, fique com os pés firmes no chão. Tá? Quando você vai gesticular também, tenha uma parte de sutileza nesses gestos. Percebo muitos políticos da antiga política, né, tirando esses novos gestores, que eles trabalham muito com assim, efusivos, trabalham muito, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eles estão brigando com alguém na frente, porque eles trabalham com gestos, né, com uma agressividade, e hoje é muito mais sutil esses gestos, você pode imaginar um retângulo na sua frente e trabalha dentro desse retângulo com as mãos. Isso te dá uma tranquilidade, uma leveza muito maior ao discursar. E se eu posso colocar como 4º item, improviso, gente. Improviso é o pai do fracasso. Tá? Não, deixa que eu vou lá e vou improvisar na hora. É um fracasso. Isso aí pode escrever. Então, estudem. Primeiro, estudem o que vocês vão falar. Segundo, esteja confiante. No terceiro, utilize tecnologias. Tá? No quarto, tenha postura para isso. Não sentem na mesa do professor para fazer a apresentação, gente. Não pensem que o professor lá do outro lado diz, que legal, ele sentou na mesa para fazer a apresentação. Não usem isso. Tá? Ou então vai lá para frente para fazer uma apresentação e coloca as 2 mãos no bolso. Ou então simplesmente cruza os braços. Isso tudo são gestos que não são interessantes para quem está assistindo. Então isso tem a ver com a postura do apresentador. Então imaginem esse retângulo na sua frente e trabalhem os gestos nesse formato. Eu sei que o italiano, né, quem é descendente de italiano, fala muito com as mãos. Então dificilmente você consegue ver alguém que não esteja falando com as mãos. Eu sou descendente de italiano. Eu acabo falando muito com as mãos. Então eu utilizo isso. Mas eu tento não ser tão agressivo como esses políticos da velha, né, que ficam puxando aqui, mas também não tento deixá-las as mãos estagnadas, coladas ao corpo aqui, como se eu estivesse amarrado. Eu tento fazer alguma coisa no meio termo ali. Nem sempre é possível, dependendo da plateia que você está e da energia que isso te coloca também nesse tipo de situação. Mas são alguns itens. Vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor, gente. Todo mundo hoje manda áudio no WhatsApp. Todo mundo. Eu quase que desconheço alguém que só escreva. Usem o áudio do WhatsApp como uma espécie de feedback. Então você manda o áudio do WhatsApp, lá vai falar com a mãe, vai falar com o pai, com quem for que seja, com o namorado, né? Grava o áudio e depois ouça esse áudio. Só esse quesito faz com que você verifique se você está sendo repetitivo em algumas palavras, se você está usando vícios de linguagem ou vícios de expressão em alguns casos, tá? Se você está sendo demora demais para falar entre uma linha de raciocínio e outro. Então você já consegue resolver os nés. Tudo bem, né? Vou falar contigo, né? Para resolver um problema, né? Você consegue resolver o né? Você consegue resolver o bom, vou falar é sobre isso, assim, então você consegue resolver o você consegue tirar esses vícios mais agora da modernidade, eu posso dizer, ou então do que nós estamos vendo no atual, que é o tipo assim, vamos falar, tipo o governador, tipo da velha política, tipo tal. A gente consegue perceber tudo isso através do simples áudio do WhatsApp que eu consigo escutar. E aí eu consigo me policiar e dizer, poxa, eu estou falando muitas vezes tal palavra,
eu estou usando muitos vícios de linguagem, vícios de expressão, eu estou sendo repetitivo, eu estou trabalhando demais isso, eu estou sendo muito lento para falar, e aí a pessoa do outro lado, ao invés de ouvir, ela está dormindo, você utiliza aquilo como um processo para dormir, sonolento demais. Então, olha como é importante você ouvir o áudio do WhatsApp. Eu estou olhando aqui para não me perder no tempo, porque na outra live eu esgotei o tempo ali, né? E aí quase que eu recebo um puxão de orelha lá. Então, para não passar muito do tempo também do áudio que a gente está falando e está colocando para vocês via WhatsApp. Então, são alguns itens. E claro, vocês precisam conhecer a pessoa para quem vocês vão falar. Se é uma turma, eu tenho certeza que todos os professores eles acabam pegando um briefing dessa turma antes. Quem são, a quantidade de alunos, o que fazem, o que não fazem, que disciplina já tiveram, perguntam para os outros professores como é que é a turma. Ou seja, você está preparado para saber quem é que vai te ouvir. Se eu vou falar para um grupo de médicos, eu tenho que utilizar uma expressão diferente, um formato diferente. Se eu vou falar para um grupo de professores, também é diferente. Se eu vou falar para os meus colegas dentro de uma indústria, de uma empresa, é diferente. Então você precisa conhecer o público. Então, para isso, você precisa de um briefing antes de quem é que vai acontecer. Isso me chamou a atenção numa vez em que o William Vac, que é um jornalista, esteve em Caxias do Sul para fazer um programa, para fazer uma mediação de debates num programa que ele gravava. E ele me disse, ele falou obviamente isso para todo o público, eu estou briefado, eu sei para quem eu vou falar, eu sei quem são vocês. E aquilo me chamou muita atenção, porque ele colocar isso, eu disse, pô, caramba, deve ser importante essa situação para isso. Mas isso já faz um certo tempo, e mesmo assim me chamou muita atenção e me marcou até então esse quesito do conhecer o público para que cada vez fique melhor, né? Então esse é o item que nós vamos colocar e bater muito. Porque a primeira apresentação ela é sempre pior do que a segunda. A segunda ela é melhor do que a primeira, mas ela vai ser pior do que a terceira. A terceira é melhor que a segunda, mas vai ser pior do que a quarta. Isso acontece na sala de aula, isso acontece num debate político, isso acontece num discurso, em qualquer um que seja. Tá? Então, esses são os detalhes. Alguns itens no discurso que ele precisa ser levado em conta é o tempo que você tem. Então, se eu tenho 7 minutos para fazer um discurso, faço um discurso em 7 minutos. Se eu não tenho um tempo, eu vou fazer simplesmente um discurso para todos que estão assistindo numa formatura, numa abertura de semana técnica, se naquele momento que eu estou fazendo um discurso ou que eu estou fazendo uma apresentação, eu perceber o primeiro bocejo de alguém da plateia, liga o sinal de alerta, porque alguma coisa não está legal. Tudo bem. Pode ser que aquele espectador, aquele ouvinte, ele podia estar com sono antes, tudo bem. Mas o primeiro bocejo já é um sinal de alerta, significa que você precisa tomar cuidado. Ou o tempo está ultrapassando, ou você não está utilizando meios para motivar aquele pessoal, ou então para simplesmente dar um estalo e dizer, opa, vamos lá, vamos continuar. Então esses são os itens. Existem estudos que falam que o nosso cérebro entra no modo stand-by a cada 7 minutos, entre 7 e 10 minutos ele entra no modo stand-by, se ele fica sempre no mesmo quesito. E aí eu preciso de um impulso para poder fazer com que ele volte de novo. Opa, vamos lá. Então, isso vale a pena. Às vezes eu conheço professores que a cada tanto tempo eles dão uma batida no quadro, ou eles dão um grito, vamos lá, ou eles utilizam alguma outra situação que é para fazer com que esse tempo do cérebro acabe ativando, e aí eu consigo pegar no tranco e aí seguir toda a linha de raciocínio de aula ou então do discurso em si. A voz, obviamente, é importante. Então, quando se trabalha muito com oratória, além de exercícios dos trava-línguas que são excepcionais, você precisa trabalhar numa oratória e num discurso em si, onde você alterne o tom de voz. Você pode falar um pouquinho mais baixo, você pode falar um pouquinho mais alto, você pode alternar a velocidade, torná-la mais lenta, isso aqui é importante. Mas também você pode fazê-lo mais rápido. Então essas alternâncias fazem um meio de campo muito legal dentro de um discurso, de uma apresentação.
Você pode utilizar metáforas, inclusive, mas que elas contenham, obviamente, um nexo com aquilo que você está falando. Faça pausas em determinados momentos. Essas pausas são estratégicas. Primeiro, para o raciocínio, voltar ao raciocínio, para lembrar de algo que você tinha que falar e não falou. Se você não está utilizando tecnologia de TVs de retornos ou de teleprompt ou qualquer outro item, essas pausas em que você fala, muito bem, então a gente está falando sobre oratória e também sobre desinibição. E essa pausa, esses alguns segundos, são importantes para fazer o elo de ligação do próximo item que a gente vai falar. Porque muitas vezes você acaba esquecendo algum item importante. Então, isso faz esse meio de campo, você consegue equilibrar isso e equalizar de forma tranquila. Né? Muitos, obviamente, têm medo de microfone, então, para falar no microfone, eles fazem um despacho antes, né? Se benzem, porque tem medo do microfone. Então eles colocam o microfone a quilômetros de distância. Isso é detalhezinho, gente. Essa proximidade com a tecnologia faz com que nós tenhamos uma desenvoltura muito melhor quanto a isso. Né? Então, os principais erros, tá? Se eu puder elencar aqui principais erros e fracassos para isso o desconhecimento da matéria em que você vai falar. Eu vou participar de um grupo numa apresentação da faculdade, na apresentação lá do curso de administração, no curso de radiologia, mas eu simplesmente coloquei o meu nome no trabalho. Eu vou lá falar alguma coisa. Eu não conheço o que eu vou falar. O desconhecimento da matéria é o principal item de fracasso. Você precisa estudar o que você vai falar. Segundo, o despreparo. O que é o despreparo? É não saber para quem eu vou falar, o que eu vou falar, eu não estou adequadamente me sentindo bem, não estou adequadamente vestido para aquilo, eu não tenho a tecnologia que eu preciso aquilo ali, então o despreparo é o segundo item de fracasso. O falar como se fosse para si. Olha, eu acho interessante isso daqui, é muito legal porque na minha visão é assim, mas eu acho legal, eu acho que tá bom. Você não está falando para si, você está só colocando a sua opinião e em todos os quesitos é só a sua opinião, então não é legal isso também, porque você está explanando algo. Você pode colocar a sua opinião, mas ao mesmo tempo colocar todos os outros itens que vão dar embasamento para aquela apresentação. O não olhar, então, para quem você está apresentando é outro sinal de fracasso. Se eu tenho um público, se eu tenho uma turma de alunos, eu tenho que olhar para todos eles. Eu não posso simplesmente focar o olhar em um e ficar o tempo todo naquele. Isso serve para qualquer um. Seja um discurso lá numa formatura, seja um discurso dentro de uma semana acadêmica, não interessa. Você precisa olhar para todos. Todos estão te assistindo. Esse é um outro item que pode dar um problema também. E cacuetes. Se você se conhece, você sabe que você tem cacuetes. Às vezes o cacuete é aquele movimento de ombro, né? Falo, ou então eu pisco demais, fico piscando a todo momento. Então, são detalhes. Se eu me conheço, e lá na administração a gente tem um dos quesitos que você trabalhar com o seu eu, né? Toda a capacidade intelectual ela vai por água abaixo se eu não me conheço. Então a gente chama isso de uma das competências intrapessoal na administração, que é o se conhecer. Se eu me conheço e eu sei que eu tenho um cacuete de ombro, bom, eu tenho que tentar trabalhar esse cacuete antes de apresentar, porque a probabilidade de que alguém vá rir desse cacuete é grande. Se eu falo muito né, ou então eu fico no ou então eu quero usar palavras em inglês, não, eu quero ser moderno, eu quero ser, né, agora eu vou falar em upgrade, em brainstorming, stakeholders, e eu não sei a pronúncia certa, isso também é um problema. Então cuidem, isso são alguns dos principais itens de fracasso, os principais erros. Estes gestos demasiados e volta e fica todo mundo falando e eu fico aqui e eu não sei exatamente mais o que eu estou fazendo com minhas mãos, isso também é um fracasso dentro de uma apresentação. Se você trabalha com expressões chulas dentro de uma apresentação, isso também é um sinal de fracasso, já é um item. Tá? Então cuidem esses detalhezinhos, são macetes, são cacuetes que a gente precisa eliminar em alguns itens. E esses macetes que eu estou passando para vocês são alguns de inúmeros que vocês podem trabalhar
através do áudio do WhatsApp, ou então pegar alguns e-mails que vocês escreveram por último e verifiquem, porque o WhatsApp, o e-mail, o falar, né, isso tudo fazem parte daquele processo da comunicação lá do início da apresentação. Eu tenho um emissor, eu tenho um meio que vai fazer essa ligação e eu tenho um receptor. Se este meio tiver com problemas, o receptor vai receber essa informação equivocada. E aí entra tudo aquilo que nós vimos. Poxa, não era isso que eu queria dizer. Então, o meio está com problema. Às vezes eu recebo um áudio no WhatsApp e logo depois do áudio vem um pedido de desculpa. Desculpa, não era isso que eu queria falar, ou não me interprete mal. Sinal de que a forma como você está fazendo a comunicação não está correta. Então, são alguns detalhes. Procurem os e-mails antigos e verifiquem como vocês escreviam. Se teve alguma alteração com o e-mail atual, sinal de que já teve um progresso para isso. Se continua tendo um e-mail seco, sim, não, é isso, valeu, não quero mais, problemas de comunicação aí no meio também. Então, são alguns detalhes que a gente pode pesquisar para verificar como nós estamos e como a gente pode melhorar esses quesitos em si. Eu comentei antes sobre perguntas, né, que os alunos me dizem, ninguém pergunta nada, eu não faço pergunta para este grupo e nenhum outro grupo faz também, e ninguém pergunta para ninguém, está tudo certo. A pergunta é um medo que os alunos têm porque eles acham que eles não vão saber responder. Vai ficar feio se eu não souber responder. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém nasceu sabendo tudo. Então, se por algum motivo você recebeu uma pergunta em que você não sabe a resposta, vai acontecer. Agora, se você estudou todo aquele conteúdo, a pergunta faz parte do conteúdo, a probabilidade de que você saiba responder, ou de 70% a 80%. Mas quando você recebe essa pergunta, você sempre recebe ela agradecendo. Poxa, que bela pergunta, que interessante essa pergunta, é importante responder ela. Voltando de novo ao governador, toda vez que ele recebe uma pergunta, ele primeiro ele agradece ou ele faz ele dá essa importância àquela pergunta, isso faz com que quem perguntou também se sinta importante, e ele responde muito nominal. Então, olha, quem vai fazer a pergunta é o Idemar. Então, quando ele responde, ele já diz, bom, Idemar, respondendo a sua pergunta, é assim, assim, assado. Isso são detalhezinhos que fazem toda a diferença na apresentação. Então, receber essa pergunta agradecendo é um item muito bacana para você fazer dentro de uma oratória. Né? Nunca, obviamente, faça comparações, faça pejorativos quanto a essa pergunta, ou então receba ela e trabalhe assim, olha, não é bem assim, você não entendeu o que eu quis falar. Se você não entendeu o que eu quis falar, é porque o meu formato de comunicação está com problema. Então, respeito em todos os questionamentos, em todas as perguntas, é importante para esse tipo de situação. E lá, também no início que eu comentei, por que às vezes os discursos eles não têm... Parece que ele está sem pé nem cabeça. Parece que o cara começou aqui, passou por aqui, veio para cá, e voltou para cá, e está aqui, porque não se criou, né, um link de ligação do que nós vamos falar. Quando você pergunta, o simples fato de pedir, olha, eu já estou quase ultrapassando o meu limite, eu vou terminar agora então. Quando você diz, faça uma apresentação sua em 1 minuto, as pessoas usam menos de 1 minuto. Se tu falar, faça uma apresentação sua em 5 minutos, em 3 minutos elas respondem tudo. Porque elas acabam não criando esse elo. Como é que é esse elo de ligação? Bom, se é uma apresentação minha, primeiro eu preciso dizer quem eu sou, depois eu vou para um quesito de qual que é a minha formação, depois eu vou para qual que é a minha profissão ou qual que é o meu desejo de profissão, e por último é um case de sucesso ou o que eu gostaria de almejar para a sociedade. Então eu começo a ter um link de ligação. Isso funciona muito bem também para os políticos. Quando eles vão discursar lá, eles começam de um negócio que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Falta elo de ligação. Por quê? Porque eu vou no improviso, porque eu acho que eu domino aquilo ali e aí o improviso é o pai do fracasso. Então, faça esse elo de ligação antes. Bom, eu preciso apresentar sobre teoria geral da administração. Então, já monta o link na sua cabeça de como é que tem que fazer. Bom, eu preciso apresentar sobre anatomia óssea.
Muito bem, então já faz o elo de ligação que seja lógico, que seja coerente. É isso que precisa ser feito nos discursos. Então, para resumir a nossa live aqui, a desinibção, quais são os macetes? Primeiro, eu preciso me desinibir, e lembrando, eu não quero fazer com que as pessoas, o objetivo não é que, eu sou tímido, então agora eu vou ser uma pessoa destemida, não é assim. Né? Eu sou introspectivo, quero ser agora extrovertido, ou então eu sou introvertido, quero ser extrovertido. Não tem nada a ver com isso. São macetes para a hora que você tiver que falar com alguém, para um público, para os seus liderados e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso ler, eu preciso estudar aquilo. Se eu sei o que eu vou falar, é o primeiro passo para a minha desinibição, né? Para eu ficar desinibido quanto a isso. Segundo, é estar confiante. O estar confiante muitas vezes é até mesmo pela roupa que eu utilizo. E aí eu estou confiante daquilo. Maquiagem, cabelo, barba e tudo mais. É minha postura quanto a isso. Terceiro, eu posso utilizar tecnologia a meu favor para tornar a minha apresentação, tirar um pouco do foco da minha pessoa e jogar para aquilo que eu quero falar da minha apresentação. Então são alguns macetes para tirar a desinibição quanto a isso. E muitas vezes ela é muito mais medo do que timidez, tá? É medo do que possa acontecer. E na história existe utilizar. Um famoso item é a leitura. Quanto mais livros quanto mais livros eu conseguir ler, eu conseguir absorver, eu vou ter uma oratória melhor, meu vocabulário vai ser melhor, o meu elo de ligação de ideias é melhor. Então, leitura é um essencial remédio para isso. Nós temos também todos os outros quesitos que pessoas que vão nos assistir, para saber se eu preciso gesticular muito ou eu não posso gesticular, se eu posso utilizar metáforas ou se eu não posso, se eu posso utilizar determinadas expressões ou não posso. Então isso tudo faz parte de quando eu vou para o WhatsApp, o áudio do WhatsApp funciona maravilhosamente bem. Pegar os e-mails antigos e revisar, posso melhorar a minha escrita. E se quando você for conversar com alguém e essa pessoa do outro lado fizer uma cara assim do tipo, mas o que esse cara está falando? Ou então ele perguntar, mas eu não estou te entendendo. Ou então quando você tiver que responder para alguém, mas não foi isso que eu quis dizer, é porque o teu processo de comunicação está com problema. Então, obviamente, você precisa melhorar aquilo. Então, eu já estou estourando meu limite de tempo. Gente, foi um prazer estar com vocês neste final de tarde, nesse final de semana, no início do nosso inverno. Eu particularmente não sou muito fã do inverno, mas vamos fazer o possível para gostar dele. O ano de 2020 é um ano diferente de todos os outros, está colocando determinados desafios que são desafios importantes para a gente poder ultrapassar isso. Mas a gente vai conseguir, somos fortes, temos preparo para isso, então nós vamos seguir em frente. Galera, foi um prazer mais uma vez. Eu sou o Idemar, sou coordenador dos cursos técnicos em Administração e Contabilidade e do curso de técnico em Radiologia Médica do grupo SEG na unidade de Caxias do Sul. Fico à disposição, qualquer coisa podem me adicionar no Facebook, Instagram, me mandem perguntas. Se quiserem um material sobre disseminação e oratória, estou à disposição de vocês. Para o que precisar, sejam para trocar alguma ideia, sejam para inclusive discordar de algo que eu falei, por favor, estou à disposição. Não concordo com isso, vamos lá. É conversando, é debatendo que a gente vai poder se entender e melhorar o nosso processo todo. Então, bom final de semana, bom final de tarde e até a próxima, galera.